Hoje estamos aqui com José Antônio Goulart, que é diretor de Relações com Investidores da Eucatex. Vamos conhecer melhor essa empresa. E eu queria fazer um convite para você. Deixa aqui nos comentários qual a próxima empresa que você gostaria que eu convidasse o diretor de Relações com Investidores. Tudo bem, José? Tudo bom, boa tarde, obrigado aí pelo convite. José, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória brevemente e depois vamos falar da Eucatex. Tá bom, eu estou na Eucatex bastante tempo, eu comecei ali na área mais comercial da companhia, tive talvez uma passagem agora já faz um bom tempo, então às vezes fica difícil da gente lembrar. Mas tive uns 4 ou 5 anos na área comercial e depois eu estou num cargo que eu ocupo já há aproximadamente uns 20 anos, que é na área eu sou um vice-presidente executivo e faço uma espécie de parceria ali com o Flávio Maluf, que é o presidente da empresa, que é o presidente executivo. O Flávio tem um tino muito forte aí para a parte industrial, para a parte de marketing, para a parte comercial, e eu fico mais com a parte administrativa, relações com investidores, cuido da parte florestal, enfim, tem uma trajetória longa, já são 25 anos aí de Eucatex, já vi muita coisa acontecer lá. Legal, seu único emprego? Não, poxa, você está me elogiando, fiquei satisfeito agora, não, já tinha tido outro, já trabalhei na área financeira, tive uma passagem lá pelo antigo NMB, hoje ING, já tive na UI, e, enfim, na Eucatex, acho que eu já tinha aqui talvez aí uns 15 anos de trabalho de mercado antes de ir para a Eucatex. Legal. José, conta um pouquinho da história da Eucatex, o que ela faz, quando ela começou. A Eucatex é uma empresa brasileira, uma empresa já, assim, quando a gente olha outras empresas bastante longeva, são um pouco mais de 70 anos. É uma empresa, acho que das primeiras companhias abertas do Brasil. Então ela está, acho que desde 70 e poucos que ela já é uma companhia aberta. Bem, a gente está organizado aqui, a grande maioria da nossa atividade está concentrada no mercado nacional, aproximadamente 75% da nossa receita vem do mercado nacional, mas tem uma boa atividade no mercado externo. E o grande mercado nosso externo é Estados Unidos. Faz uns 20 anos nós criamos uma empresa lá na Geórgia, em Atlanta, para coordenar a nossa atividade de exportação para lá. E ao longo dos anos a gente veio crescendo e a representatividade da área de exportação veio crescendo. Aqui localmente nós temos os nossos negócios divididos em 2 grandes áreas. Uma fabrica painéis de madeira para vender para a indústria moveleira seriada, quer dizer, essa indústria que a gente vê em cozinhas, guarda-roupas, etc. E vendemos painéis de madeira também para revenda madeireira, por Maléu Madeiras, que talvez alguns de vocês conheçam como exemplo, né? Tem várias outras. Enfim, essa é uma diretoria grande e tem uma segunda diretoria que é a construção civil. E aí é um guarda-chuva um pouco maior, onde a gente pega esses mesmos painéis de madeira e transforma em alguns produtos para construção civil. Então nós fazemos portas portas de passagem, fazemos kits, que são as portas já combatentes, fazemos pisos laminados, fazemos divisórias para escritório. Então temos uma gama de produtos derivadas de painéis de madeira grande para a área de construção civil. E fora esses produtos derivados de madeira, nós temos uma área de tintas. É uma briga bastante grande, tem 2 marcas muito fortes no Brasil, mas nós estamos fazendo recentemente algumas avaliações, nós devemos ser a 3ª ou 4ª marca no Brasil, tem uma participação relevante de mercado, e esse é um segmento que contribui aí quando a gente olha a companhia como um todo, em torno de uns 25% do faturamento vem da área de tintas hoje. Legal, Zé, conta um pouquinho a evolução dos resultados da companhia ao longo do tempo e o endividamento dela também. Bom, a Eucatex é uma companhia muito resiliente de resultado, né? Depois eu vou falar um pouco da última aquisição que a gente teve de unidade, mas se olhar a companhia ao longo dos anos, ela é uma companhia que mesmo em períodos mais complicados, por exemplo, acho que um dos piores momentos do setor de painéis de madeira foi 2016, foi logo depois aí da época Dilma, acho que não só para nós, não sei se o termo é privilégio, mas foi um período muito difícil. E assim, se olhar as nossas companhias pares aí, elas derreteram o resultado. E aí o Catex se manteve, claro, perdemos alguma rentabilidade, mas nos mantivemos. E tem períodos muito promissores, até é difícil da gente falar, mas enfim, a época da pandemia para o setor de material de construção foi muito favorável. E aí você vê que a companhia tem uma evolução boa, mas também ela não explode. Então é uma companhia que tem resultados bem constantes, bem resilientes, né, ao longo dos últimos anos. Tivemos um salto importante de resultado na virada de 19 para 20. Nós fizemos um negócio, inclusive, com um concorrente nosso. Nós adquirimos uma unidade Fabril nova. Isso mudou bastante o perfil da empresa, exigiu de nós grandes investimentos para o nosso padrão de investimento. Nós tivemos que investir bastante na área florestal, porque era uma unidade Fabril nova, nós não tínhamos madeira para ela. Então isso demandou muito capital da companhia, mas colocou a companhia num patamar diferenciado. Se a gente olhar a trajetória de faturamento, a trajetória de geração de caixa, a gente vê que
ali 19, depois já coincidiu com a entrada da pandemia, você tem aí um salto de resultado bastante significativo. Como é que está o endividamento da companhia? Hoje a gente tem a relação 1 para 1. Hoje é um endividamento bastante conservador, quer dizer, hoje a gente tem a relação dívida-EBITDA é 1. Uma vez? Uma vez. Né? Então, eu acho que é bastante saudável, até quando a gente pega esse ambiente que a gente viveu nos últimos tempos de juro alto. Sim. Vocês estão fazendo algum plano de investimentos? Como é que está a projeção da companhia para investir nos próximos anos? Enfim, nós formalizamos recentemente um planejamento estratégico, não está acompanhado de um orçamento propriamente dito, então fica difícil precisar para você qual que seria o plano de investimento. A gente criou alguns caminhos que a gente chamou de crescimento para a empresa. Alguns passam potencialmente por aquisição. É claro que quando você fala de uma aquisição, você tem que falar, bom, você tem que ter alguém que queira ser adquirido. Quer dizer, então, é difícil você precisar, mas enfim, o nosso foco está na área de construção civil, de materiais de construção. A gente percebe que a empresa tem um nome muito forte nos canais onde ela atua e a gente não precisa ir muito longe, né? Se você entrar num home center, por exemplo, vai numa Leroy ou qualquer home center desse, percebe que é uma gama de produtos bastante extensa. Alguns deles têm bastante afinidade com aquilo que a gente já faz, né? E muitos deles têm tickets de aquisição interessantes. Se a gente fosse pensar numa expansão, por exemplo, na área de painel de madeira, você está falando de um investimento próximo de R$ 1 bilhão, e aí fica um pouco fora do nosso escopo. Mas enfim, então esses são assim, é difícil de precisar valores, é muito mais possível apontar caminhos do que precisar valores. E no ano a ano, o que a gente tem feito nos últimos anos, fora essa aquisição da virada de 19 para 20, são investimentos de sustentação. Nós temos um CAPEX significativo, nós temos que repor as nossas florestas, né? Quer dizer, temos que manter as nossas florestas, e assim como as atividades fabris, isso exige da companhia em torno de 250 milhões ano de investimento. Para o nosso tamanho, é um investimento significativo, né? Isso permite que a gente seja autossuficiente em madeira, tem sido muito estratégico, quer dizer, não sei até que ponto vocês acompanham, mas madeira no estado de São Paulo explodiu de preço, né? Não só por movimentos de novos entrantes aqui no estado de São Paulo, que demandaram muita madeira e terra, assim como também movimentos no Mato Grosso do Sul, novas unidades aí de companhias enormes, de Suzano, Arauco, etc., que estão puxando muita madeira. Então foi algo muito positivo a companhia ter se tornado autossuficiente. Isso ocorreu principalmente em 2021, quer dizer, nós aproveitamos mais uma vez aí o ano da pandemia e fizemos investimentos significativos, saímos de um déficit de madeira em torno de uns 25% da nossa necessidade, e hoje estamos totalmente equacionados, sempre olhando o horizonte de 7 anos. Pelos próximos 7 anos, a companhia tem madeira suficiente para tocar 100% da sua operação. Dividendos, qual que é a política de dividendos da companhia? A política nossa é a política básica, quer dizer, nós distribuímos 25% do lucro ajustado. Até nesse ano agora que passou, né, no final desse ano, nós fizemos uma distribuição mais significativa, porque acabamos acumulando 2 anos de provento, então foi uma distribuição em torno de 114 milhões de reais. Isso até quando nós fomos divulgar o nosso resultado último tri, vai ser até perceptível ali um pouco de movimento na dívida, pesa ela continuar nesse patamar de 1 para 1. Mas enfim, a política é a política básica de distribuição do lucro ajustado, ou de 25% do lucro ajustado. Recompras, tem alguma recompra em andamento? Não. Já fizeram recompra? Nós fizemos recentemente uma pequena, quer dizer, na verdade quem fez foi o controlador, fez uma OPA, mas bastante pequena, mas foi um movimento muito mais técnico ou de cunho legal, como ele adquiriu. Porque quando o BTG entrou com as ações PN, ele entrou com as ações ON, isso disparou uma OPA, mas para um volume de ações muito pequeno. Muito mais uma obrigação legal do que um movimento estratégico. Né? Já que você tocou nesse assunto, fala um pouquinho do cap table da empresa, quem são os principais acionistas. Vocês são uma empresa que tem ações ordinárias e preferenciais, que são os acionistas em cada uma das pontas. Então, você tem aí, exatamente na configuração tradicional, não sei se esse é o termo, você tem 1/3, 2/3. Então, você tem 1/3 que são ações ordinárias, e esse terço está basicamente na mão do controlador. Você tem 2/3 que são de ações preferenciais, desse 2/3 de ações preferenciais, em torno de 50% está com o BTG, e os outros 50% você não tem ninguém de grande destaque, está aí distribuído no mercado. 50% desse 2/3, né? E como você vê o futuro da empresa? Então, eu vejo um caminho muito promissor para a empresa. Assim, a gente percebe que a empresa tem como eu disse, tem uma presença muito forte na parte de materiais de construção, está muito bem organizada nesse segmento. Eu vejo a empresa crescendo nessa direção, né? Eu vejo aí boas oportunidades para a empresa, como eu disse, são tickets mais interessantes, são investimentos que se encaixam bem na estrutura atual, sem demandar grandes movimentos aí de caixa da companhia. Bom, Zé, muito obrigado por estar aqui conosco. Acho que deu para ter uma visão geral da companhia, e abro o espaço para você mandar uma mensagem final aos seus acionistas ou potenciais acionistas. Bom, eu primeiro,
antes de tudo, gostaria de agradecer. Para nós é um privilégio poder estar aqui falando, enfim, provavelmente com uma base de pessoas qualificadas e uma base grande, né? Para nós de novo, é um privilégio. Como eu disse, eu acho que a Eucatex é uma companhia muito promissora. Recentemente, até com movimentos de governança e com a própria entrada do BTG, acho que a gente conseguiu mostrar um pouco pouco mais do valor da companhia. É claro que isso é uma coisa difícil de falar, mas a gente, quando olha um pouco dos números da empresa, quer dizer, dos seus múltiplos, do seu resultado, do seu histórico, eu diria que mesmo diante dessa valorização recente, é uma companhia que tem uma oportunidade muito boa de investimento. De novo, acho que tem resultados muito resilientes, então acho que é uma boa alternativa. Claro que sempre com o viés de quem está lá dentro, mas enfim, me parece uma boa alternativa. Estamos sempre abertos, quer dizer, a gente tem aí uma área de RI, ali é ri@eucatex.com.br, quer dizer, estamos sempre disponíveis para questões, para receber pessoas. Temos feito também recentemente muitos movimentos de levar investidores para a fábrica. Aliás, se você quiser conhecer as fábricas, se quiser mandar uma equipe junto conosco. Vamos lá, onde que tem fábrica? Temos fábrica aqui em Salto, tem 3 unidades, são 2 unidades de painéis de madeira e uma unidade de tintas. Temos mais 2 unidades de painéis em Botucatu e tem uma que fica em Recife, é um pouco longe, mas aí então ficamos aqui no estado de São Paulo. E Atlanta só escritório? Atlanta só escritório. Escritórios e assim, CDs distribuídos dentro do mercado, dentro do território americano. Aqui é um dia puxado, mas vale a pena. Dá para conhecer umas 2, 3 plantas, vale a pena. E diversas fazendas também, que esse também é um programa interessante. Temos um viveiro de mudas, todas as mudas que nós utilizamos para plantio, nós próprios fazemos no nosso viveiro. E temos aí um conjunto de fazendas grandes espalhado por São Paulo. Enfim, é um programa interessante. Iremos lá. Tá bom. Muito obrigado, Zé. Eu que agradeço. Obrigado, hein? Queria aqui agradecer também aos nossos espectadores que nos acompanharam até aqui. E eu queria fazer um convite para você. Deixa aqui nos comentários qual a próxima empresa que você gostaria que eu convidasse o diretor de relações com investidores. Até o próximo vídeo.